Pronto. Então, eu agradeço, professor Otto e companhia, pelo seminário de hoje. O Otto acabou de entrar oficialmente no centro de IA, eu passei, como é que a gente diz informalmente, passei a capivara do Otto e companhia para o centro de IA. Então, agora, tem bastante gente, né, Otto? Então, além de você, tem o Isaac, a Marcela. Vamos lá, cadê os nomes? Já perdi vários aqui no meio do caminho. O A Rian, Gabi, o a Rian. Gabi, a Ruana, que vai entrar como colaboradora, a Fran. Então, é uma turma grande que vai entrar aí Uhum. para trabalhar nesse tema da UD. E o Otto chegou tão, tão, tão animado que ele falou: eu quero começar dando um seminário. Então, a gente gosta de atender os pedidos das pessoas. Otto, então, fica à vontade. Muito obrigado por já chegar dando um seminário para a gente. A ideia do seminário, vocês já sabem, é que seja bastante informal, que seja um bate-papo, que a gente possa dar feedback, ouvir ideias interessantes, ouvir trabalhos, ouvir sobre trabalhos que não são da nossa área. Essa coisa multidisciplinar é muito enriquecedora para todo mundo. Então, para a gente, professor, para os alunos, para tirar a gente daquela caixinha de fazer só aquilo que a gente faz, né? Então, acho que essa ideia da gente ter esse espaço para trocar um pouquinho, para ouvir o outro lado, é interessante para caramba. Então, fica à vontade, Otto. Você tem slide? Tem a Marcela que vai colocar os slides. Então, nós vamos falar sobre a bases lexicais verbais do português brasileiro. Os autores somos a Francimeiro, Isaac, Marcela, eu e a Ruana. Eu sou professor da UFSCar, a Ruana é professora na Federal de Sergipe, e a gente constitui um grupo de pesquisa na UFSCar que se chama LEGOS, né? Que é Léxico, Gramática, Opinião e Sentimento. Sentimento e subjetividade. Esse S, na verdade, é um S duplo. Mas, bom. E isso aqui a gente teve a ideia de fazer justamente por causa daquela chamada da revista que o Tiago está, da LREC, que o Tiago está coordenando, só que a gente teve uns contratempos no caminho, e por isso ele não pôde ficar pronto em inglês, etc., tal qual a gente tinha se proposto, mas como o trabalho já estava bastante adiantado, a gente resolveu fazer, e a gente acha que é alguma coisa que é bastante útil. Então, o nosso plano, eu vou falar a introdução, ok? Depois a gente vai falar sobre as bases de dados verbais do português brasileiro. A gente vai falar de 3 bases de dados, que a Marcela vai falar sobre a VerbNet BR, a Ruana vai falar sobre a Verbo Web, a Francimeire vai falar sobre o Verbo Brasil, e o Isaac vai fazer uma análise dos recursos linguísticos disponíveis, uma comparação entre eles. E depois eu termino com as considerações finais. Ok? Bom, por que a gente trabalha com verbos? Porque essa descrição de verbo é uma constante nos estudos descritivos do português, por várias razões, né? Primeiro, porque morfologicamente é a categoria que tem maior produtividade. Em geral, cada verbo tem 67 formas conjugadas simples, sem contar as compostas, que a gente não considera em geral, erroneamente, porque tem muita informação nas compostas. O fato também de que ele é um elemento central na frase que articula os demais elementos, e que ele porta as informações de tempo, modo, aspecto, e às vezes pessoa também, mas sobretudo tempo, modo, aspecto, são as informações que ele passa. A gramática tradicional, o verbo ocupa um capítulo importante com as propriedades morfológicas e sintáticas, né? Propriedades morfológicas, em geral, são classificadas como regulares, irregulares, defectivo, abundante, pronominal. E sintática pode ser o verbo principal, o verbo pleno, auxiliar, o verbo de ligação
impessoal, transitivo e intransitivo. Vocês veem que eu estou falando aqui da abordagem tradicional mesmo, que se a gente pegar as gramáticas tradicionais, a gente tem isso aqui. E vocês veem que, às vezes, as coisas se confundem, pode confundir, às vezes, o plano sintático com semântico, etc. Mas, bom, continuemos. Na lexicografia também o verbo é um objeto de trabalhos muito importantes, um trabalho fundador para o português do Brasil é o trabalho do Francisco Fernandes, que é o Dicionário de Verbos e Regimes, foi publicado em 1940. Desde então até 2005, que eu consegui contar, foram 45 edições. E a gente vê então que a gente tem aqui alguma coisa que realmente teve importância dentro da lexicografia, e para um dicionário ter 45 edições, significa que ele era bastante vendido, né? Ele conta com 12 mil verbos, praticamente cada verbo tem uma abonação de textos literários. Ele tem uma classificação sintática semântica bastante original para a época, justamente. Ele coloca os verbos como intransitivos, os verbos transitivos, que são aqueles que a gente chama de transitivos diretos, e ele chama de verbos relativos aqueles que têm um complemento introduzido por preposição. Tem umas outras classificações que não interessam aqui, mas o que interessa, queria mostrar que justamente a gente tinha uma classificação original. O outro que a gente acha que é um marco também é o do Borba, que é o Dicionário Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil, foi publicado em 1990. Ele tem 6 mil lexemas escolhidos por frequência em corpus, quer dizer, já tinha um trabalho mais científico em termos de menos tradicional, né, em termos de escolha. Todos os exemplos que estão no dicionário são retirados de corpus, que é um corpus de língua escrita a partir de 1950 até 1990. Então, foi alguma coisa por isso que ele é considerado um dicionário contemporâneo mesmo, né? E ele tem uma classificação variancial com o tipo de argumento, agente, paciente, beneficiário, locativo, tem vários outros, essas coisas que às vezes a gente chama de papel temático, mas ele chama do tipo de argumento. E ele tem uma classificação semântica para cada verbo, que é o verbo de ação, o verbo de processo, o verbo de ação, processo, e os verbos estáticos. E mais recentemente, em 2013, a Márcia Cansado, a sua equipe no FMG, publicou o Catálogo de Verbos de Mudança do Português Brasileiro, em que são analisados 800 verbos de mudança organizados em 4 classes de acordo com propriedades sintático-semânticas. Então, aqui a gente está falando dos principais, digamos, dicionários de verbos em papel. Okay? Então, agora a gente passa para o processamento de linguagem natural. O Vale, em 1989, fiz um dicionário eletrônico de conjugação de verbos do português com 14 mil lemas. Esse dicionário depois foi incorporado à Unitex pelo Marcelo Muniz e teve uma revisão em 2014, em que foi adaptado para a nova ortografia e foram incorporadas também as formas enclíticas e mesoclíticas. Então, esse dicionário contém apenas as informações morfológicas, que são a forma conjugada, o lema, o tempo, o modo e a pessoa. Okay? Então, são apenas informações morfológicas. Nesse trabalho aqui, o objeto, a partir disso, tudo isso que a gente viu aqui, era fazer um levantamento do estado da arte das bases lexicais verbais do português do Brasil. A gente colocou com 3 requisitos, okay? Que a base deve conter pelo menos 1000 lexemas verbais descritos com propriedades sintáticas ou semânticas. O acesso que a base tem que estar disponível para consulta online, de forma livre e gratuita, e atualização, que a base deve ter sofrido atualizações nos últimos 10 anos.
ok? E aí, as nossas questões de pesquisa são justamente como essas bases se organizam, qual é a abrangência de cada uma, quais são os pontos em comum que elas têm, no que elas divergem e finalmente, o que a gente pode fazer de melhor. Então, as 3 bases que satisfizeram os critérios são justamente a VerbeNet, da Carolina Scarpon, 2013, a VerboWeb, que é um desenvolvimento daquele dicionário que a gente falou agora há pouco, mas que está disponível justamente para consulta, Massa Cansada, Amaral e Meireles, que foi feito em 2018, e a Verbo Brasil, feito pela Magali Duran e Sandra Luizio, em 2012, que está disponível nesse endereço. Então, Marcela. Então, gente, boa tarde, eu vou falar sobre a VerbeNet BR, a maioria de vocês já conhecem, né? Ela é um recurso léxico computacional que vai agrupar os verbos em diferentes classes, baseada na VerbeNet do inglês, né? Então, nessa abordagem cross-linguística mesmo, né? A VerbeNet do inglês hoje conta com 3.769 unidades lexicais verbais, 274 classes. Já a Carolina, né, criou a VerbeNet BR, contendo hoje 1.766 unidades lexicais verbais, 4.333 sentidos, distribuídos em 202 classes. Percebam que a gente já tem classes a menos aqui, né? As subclasses também não foram consideradas, porque acreditou-se que elas estão mais dependentes a uma língua particular do que as grandes classes. A fundamentação teórica das bases foi baseada em Levy, em 1993, que fez um trabalho de dividir os verbos do inglês em classes, de acordo com as alternâncias sintáticas e comportamentos semânticos, mas com prevalência na semântica, né? Porque ela vai dividir em, por exemplo, verbos de criação e transformação, verbos de comunicação, verbos de interação social e etc. A metodologia adotada na criação dessa base, ela foi feita em 4 etapas, sendo que 3 delas foram automáticas e uma manual. A única manual é a primeira, que é a definição das alternâncias sintáticas do português para cada classe presente na VerbeNet do inglês, e é uma tradução direta dos frames. Foi mais ou menos isso que se fez nessa primeira fase. A segunda fase buscou-se automaticamente as alternâncias sintáticas em um corpus anotado. Então, busca por padrões, SN, verbo SN, como é que esse padrão, como que se daria no português brasileiro. A terceira foi a definição automática dos candidatos a cada membro das classes, por meio dos alinhamentos entre outras bases, como a VerbeNet, né, mesmo. A VerbeNet... Pode falar, Ti. Oi, Marcela, desculpa, deixa eu aproveitar que você estava falando disso. Uhum. Quero tirar uma dúvida existencial com você, que eu não sei se você sabe. Mas eu tenho muita curiosidade sobre essas classes de Levy. Eu acho a VerbeNet um trabalho muito bonito. E quando eu dou PLN, eu ensino até um pouquinho dessas coisas, mas eu tenho umas curiosidades com os meus botões aqui. Você comentou que algumas subclasses de Levy são muito específicas de língua, né? Da VerbeNet. Da VerbeNet, isso. A VerbeNet organiza a coisa em função das classes de Levy, né? Isso. Essas 274 classes de Levy, que estava nos seus slides anteriores, elas funcionam para todas as línguas? Todas as línguas têm essas classes? Você sabe disso? Você já viu algum estudo cross-linguístico dessa coisa das classes de Levy? É uma curiosidade mesmo. Cross-linguístico a gente tem, tanto a VerbeNet, ela não tem só para a língua inglesa, mas a partir dela criaram-se outras, né, como para o alemão, então acredita-se, ou alemão, espanhol, etc. Acredita-se que sim, que a gente tem alguma coisa que seja cross-linguística, né? A própria Márcia vai falar sobre o trabalho dela, dizendo, aqui eu não faço igual a VerbeNet BR, porque é uma tradução, né? Ela vai fazer um trabalho mais autônomo, mas eu acredito que semanticamente a gente pode sim tentar enquadrar os verbos de alguma maneira. Mas isso é uma pergunta, acho que os linguistas estão até hoje correndo atrás disso. Como classifica, como agrupa, né? Então, alguns vão falar, olha, a semântica é importante. Aqui nesse caso, a VerbeNet e a Levy, isso é uma crítica,
que até a própria Márcia vai fazer depois, é que não há um rigor muito forte na questão sintática, apesar dela falar das alternâncias sintáticas, acaba que se agrupa muito semanticamente falando. Então, verbos de comunicação, muitas vezes, sintaticamente, eles vão se comportar de maneiras muito diferentes. E quando você vai fazer a tradução do frame do inglês para o português, realmente algumas vão dar certo, super certo, e outras não vão, né? Porque tem características muito específicas. Por exemplo, se você falar que alguém latiu em inglês, uma pessoa latiu, é alguém que está muito bravo, entendeu? E isso entra, por exemplo, nos verbos de comunicação dela. E para a gente isso não funcionaria, por exemplo. Então, às vezes, as traduções são muito difíceis, por isso a particularidade de cada língua. Mas eu acho que tem muita gente tentando achar isso, Thiago. Como que agrupa a pergunta dos linguistas que trabalham com classificação verbal? Ah, legal, Não legal. te respondi, né? Não te respondi porque não há respostas, eu acho. Entendi, não, esse exemplo que você deu foi ótimo, realmente. Tem umas diferenças culturais de uso das coisas, né? Também. Eu me lembro que nessa fase manual do trabalho da Carol, eu participei, né? Ela pediu para eu ajudá-la, ela fez uma tradução e aí a gente foi validar quais as alternâncias sintáticas eram válidas para aquela classe no português. Então, não foi uma mera tradução, foi uma análise linguística mesmo que teve, sabe? Sim, porque tem baseada... algumas coisas... Em inglês, você passeia o cachorro, em português, não, né? Então, tem várias coisas aí que a gente vê quantas diferenças, né, que ocorrem nas duas línguas. E com relação às subclasses, né, aí é mais pelo comportamento sintático. As classes de Levin, elas são mais semânticas, e as subclasses são mais ligadas a particularidades de alternância sintática, de tipos de preposição e tudo mais. Né? Sim, e como o trabalho era um trabalho que tinha começo, meio e fim, né? Era um trabalho que precisava ser finalizado, ela mesma diz, né? As subclasses ficam por conta de trabalhos futuros. Realmente não dá para fazer, e assim, o tamanho do trabalho é muito grande, né? Fazer essas criações automáticas agiliza muito o processo, demanda muito de análise linguística. Então, aí a própria Maga disse, né, que houve essa... Desculpa, daí eu estava falando da segunda, né? Que são as alternâncias sintáticas no corpus etiquetado, que ela vai buscar no corpus etiquetado para ver como que funciona isso, fazer esse comparativo. E a terceira define automaticamente os candidatos a membros das classes por meio desse alinhamento entre as outras bases, VerbNet, WordNet e WordNet BR. A quarta etapa é a escolha dos membros das classes em si. A proposta de classificação, né? Então, foram 23 papéis temáticos herdados da versão original. As restrições seletivas são impostas aos papéis temáticos, né? Também não sofreram alterações nessa versão. Os frames sintáticos, aí sim, né? Tem, porque eles descrevem, além da transitividade, eles vão descrever outros itens lexicais que podem ser selecionados pelo verbo, como algum uso ou alguma exigência de preposição e tudo mais. Então, isso, obviamente, sofre alteração. E os predicados semânticos, que vão fornecer informações sobre as relações entre os participantes e os eventos ligados à ação verbal, eles só consta essa informação em inglês. Então, o próprio link da VerbNet BR te leva para a página em inglês e você consegue ver. Mas aqui eu trouxe para vocês como é que aparece a classezinha. Eu acredito que a maioria de vocês, né, vão falar com mais propriedade, conhecem muito bem isso, mas é assim que aparece a classe aqui, desmontar, né? Então, os membros ali na linha de baixo do quadro, membros, né? O 39 membros, 3 frames, quais são os papéis temáticos e as restrições seletivas. Então, a gente tem que ser animado ou máquina, mas tem que ser essa restrição. O paciente concreto, o copaciente, se existir, também concreto. E aqui as alternâncias sintáticas, que são em comparação entre as duas bases. Aqui, do mesmo exemplo, eu peguei um frame para a gente olhar com calma aqui, né? Então, os predicados semânticos, como eu disse, eles vão fornecer essas informações sobre os verbos, a relação que tem os verbos e os participantes desse evento verbal, né? Aqui, percebam que ali nos sementes, ali, ó, tem um cause, né, que é uma causa,
alguma coisa causa um agente a fazer quer dizer, o agente promove um evento aqui, eu desparafusei a maçaneta, que eu posso ter um co-paciente, todas essas relações, cost, together, fiscal, apart, fiscal, são restrições dentro da semântica. Então, vamos supor que eu falasse assim, ó, eu desparafusei a maçaneta, eu desparafusei a maçaneta da porta. E aí eu tenho um co-paciente, eu tenho um processo que é físico, não é um processo psíquico. Então, tem restrições bem específicas semânticas aqui nisso. Além disso, esse ezinho aqui, ó, que está aqui, ele vai incluir informação temporal também do evento. Então, ele desempenha a função de denotar se o predicado é verdadeiro no início do evento, na preparação do evento, durante o evento, né? Ou no final do evento, que é o resultado do evento. Então, tem esse ezinho aqui em tudo. É difícil, assim, eu peguei vários exemplos para conseguir entender, porque são relações muito particulares. Tem umas que eu realmente nem entendi direito. Por isso que eu acho que isso é muito de língua, né? Aqui a classe, eu peguei um verbo trabalhar, para aí aqui eu mostrei a classe, né? Aqui eu peguei como a gente faz essa busca pelo verbo. Então, o verbo trabalhar, ele aparece em 4 classes distintas, tá vendo? E o principal critério para a classificação dos verbos da VerbNet é o conjunto de alternâncias sintáticas que um verbo admite. Então, percebam que ele vai admitir aqui na classe build essas alternâncias sintáticas são várias. E já em Carve, ele diz que ele aceita todas as alternâncias sintáticas. E aí fica a pergunta, né? Se esse é o principal critério de classificação, quando os verbos aceitam todas, não tá classificando, né? São 33 classes na VerbNet BR que as alternâncias estão definidas como all. Isso só demonstra, na verdade, que o que necessita é um refinamento de olhar para esses dados, um olhar linguístico e falar, vamos fazer essa revisão, certo? Aqui é a carinha da VerbNet, vocês já conhecem, né? Essa interface, ela é simples, bem intuitiva, as buscas podem ser feitas tanto pelo verbo quanto pelas classes, por ordem alfabética. Com certeza, um resultado muito bom, assim, pelo tempo de trabalho e pela condição que foi, é uma boa base de buscas com um número muito grande de dados, que com uma análise, uma revisão linguística, vai ficar show. E é isso, gente. Oi, gente, boa tarde. Então, continuando com o nosso jogral, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a VerboWeb. Então, a VerboWeb, assim, né, como as outras bases que vão ser apresentadas aqui, procura uma classificação sintático-semântica dos verbos do português brasileiro, e tem aí como equipe as pesquisadoras Márcia Cansado, Luana Amaral e Letícia Meirelles, do Núcleo de Pesquisa de Semântica Lexical da Faculdade de Letras da UFMG. É um trabalho ainda em desenvolvimento, né, e até o momento a gente tem, né, no próximo slide vocês vão ver que é mais ou menos 1.500 verbos, e a origem desses dados, eles vêm do catálogo de verbos do português brasileiro, que o Otto apresentou no início aí da nossa fala, e de trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse núcleo de pesquisa lá da UFMG. É interessante pensar, né, que é um trabalho completamente manual e feito por linguistas, então muitos dos dados que estão dispostos aí vêm de pesquisas que estão sendo realizadas há 15, 20 anos, né? Então, vou estudar os verbos negativos, não sei o quê, ou os verbos, bom, elas trabalham mais com uma perspectiva semântica, né? Então, vou trabalhar com os verbos de comunicação. Então, aí, os dados que vão aparecer aí sobre os verbos são justamente dados que são de investigações linguísticas feitas num grande período de tempo aí. Antes de continuar a apresentação, só um parênteses, muito do que eu vou trazer para vocês, na verdade, eu assisti recentemente a uma fala dessas investigadoras, né, essas pesquisadoras, no canal da Abralim. Então, recentemente, elas apresentaram as informações mais gerais aí da VerboWeb lá na Abralim. Acho que faz um mês, mais ou menos, né, um mês e meio, é bem recente mesmo a participação delas lá. E, bom, então, no momento, né, a gente entra lá no site, a gente tem acesso a quase 1.500 entradas verbais,
mas nem todas realmente apresentam todas as informações descritas ou alguma informação descrita, porque é isso, é um trabalho ainda em desenvolvimento. Então, elas até comentam nessa fala da Abralin que estão colocando informações ainda, às vezes já tem a informação do verbo, mas ainda não subiu na base, né, na plataforma onde a gente tem os acessos. Mas o objetivo principal, né, desse projeto é que elas atinjam cerca de 3 mil verbos, né, que elas apresentem aí as informações sintáticas e semânticas de cerca de 3 mil verbos. As fontes, né, de onde elas tiraram esses verbos, além de terem como base, né, trabalhos realizados aí no núcleo de pesquisa e o catálogo que foi publicado em 2013, elas partem dos verbos disponíveis no dicionário do Borba, de 1990, e também no OWISE, de 2009. Os exemplos que elas dão são exemplos construídos, então são baseados na introspecção das pesquisadoras, mas elas afirmam que todos os exemplos são atestados em corpora. Então, assim, embora elas partam ali dos conhecimentos introspectivos delas, né, como todas são linguistas ali, todos do grupo também, né, das pesquisas que têm desenvolvido, esses exemplos são sempre atestados. Então, aí está a carinha da VerboWeb. Essa base de dados, então, feita por linguistas, né, tem essa preocupação com os termos que elas utilizam, com a base teórica que elas utilizam. Então, às vezes a gente dá uma entrada, a gente procura um verbo e aí vai olhar melhor o verbo, dá para passar o mouse e aí tem uma breve definição do que é aquela informação sintática ou semântica que elas colocam ali, algumas referências de trabalhos do próprio grupo ou de trabalhos externos que podem ajudar na compreensão daquela definição. Então, assim, até nessa introdução elas mencionam, né, que tem aplicações para o PLN, essas descrições formalizadas que elas apresentam, a classificação que elas apresentam, mas que não só isso, né, não necessariamente, não é uma base pensada para aplicações de PLN, por exemplo, diferente, né, de outras bases que a gente vê que tem essa preocupação, né, mais direta, mais direcionada. Pode passar, Marcelo. Então, tem como fundamentação teórica a semântica formal, mais especificamente a interface sintaxe semântica, lexical, também se baseia nas classes semânticas da Levin, e entende, então, para a gente poder propor uma classificação, que a gente tem que ver quais propriedades semânticas causam impacto na sintaxe de uma determinada construção. Pode passar? E aí, a proposta de classificação delas, que elas vão colocar ali 4 grandes classes e algumas subclasses e até itens mais específicos ainda no interior de cada subclasse, elas vão dizer que elas se baseiam muito nas informações dos papéis semânticos, então das relações estabelecidas entre um predicado e os seus argumentos, do aspecto lexical, né, como o evento verbal ele vai se desenvolvendo, né, no decorrer do tempo, esse tipo de informação, e também na decomposição de predicados, que é uma metalinguagem formal e sistemática. É interessante pensar que na VerbNet, né, a Marcela mostrou agora há pouco, que também, né, tem uma linguagem, uma metalinguagem formal ali, né, então a gente vê calls, become, então a gente tem uma metalinguagem formal, e a mesma coisa acontece aqui na VerboWeb, então elas têm essa preocupação de propor uma metalinguagem formal, e é um critério, inclusive, para classificação verbal. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos com o verbo partir, né? O primeiro é o partir de quebrar, e o segundo é o partir de ir embora, né? De sair. Então, como elas representam isso? Esses dados foram retirados da própria VerboWeb. Então, no primeiro partir, elas dão, né, como exemplo, o peso do machado ou o lenhador partiu a tora de madeira para fazer uma fogueira. Então, esse partir, elas entendem. Aí, na letra B, a gente tem, né, a representação da decomposição, e na letra C, a paráfrase, que seria X, né, que é o nosso sujeito, que ele pode ser agentivo ou não, e aí elas usam o termo volitivo, né, ou volicional ou não, age causando o Y ficar em determinado estado. Então, a gente tem essa base, né, esse predicado primitivo, né, de causar, né, de causação, que vem com o verbo partir. O segundo, né, que é o partir de ir embora, a gente tem as tropas partiram para o campo de batalha. Nesse segundo, então, a gente tem, né, a paráfrase X passa a ficar em Y através de um determinado evento. Então, a partir dessas informações que a gente tem, né, das relações estabelecidas entre o predicado e os seus argumentos, e considerando a metalinguagem empregada ali formal, as autoras propõem a classificação dos verbos de base semântica, mas considerando, claro, as características, as propriedades sintáticas. Então, são 4 grandes classes, né, assim, e dentro dessas 4 grandes classes, a gente tem as classes mais específicas. E são 7 subclasses ainda que se encontram
dentro dessas classes mais específicas. Então, na classe grandona de verbos de atividade, também nomeados verbos de ação, elas vão dizer que existem verbos de atividade inergativos, como correr, verbos de atividade inergativos com instrumento incorporado, como esquiar, contato com instrumento incorporado, como martelar, contato mediado por instrumento, como afiar, e contato mediado por corpo, como abraçar. Pode passar, Marcela. Depois, uma outra segunda classe também, que agrupa um número relevante, né, significativo de verbos, está a classe 2 de verbos a superclasse 2 de verbos de causação, que agrupa verbos de mudança de estado opcionalmente agentivo, volitivo, como quebrar, verbo de mudança de estado não agentivo, como cansar, mudança de estado locativo, dependurar, mudança de estado de posse, encher, mudança de lugar, engarrafar, mudança de posse, acorrentar, transferência do tipo locatum, abençoar, e estado psicológico, como preocupar. Aí, no final, elas propõem mais duas grandes classes, mas essas classes já são mais tímidas, né? Mas a gente entende também que tem a ver com trabalhos que elas têm desenvolvido. E aí tem esse verbo de culminação, também conhecido como verbo de processo, como as subclasses, né? Mudança de estado, como amadurecer, e mudança de lugar, como entrar, e os verbos de estado, psicológicos e existenciais, como amar e haver, respectivamente. A gente procurou, né, ao longo na escrita desse trabalho, na escrita desse artigo, a gente procurou o mesmo verbo em cada uma das bases de dados verbais disponíveis. Então, a Marcela apresentou ali o verbo trabalhar, né, na Verbinet, e essa coisa de estar em várias classes, e apresentar ali aquela informação da alternância que está muito genérica, né, precisava ter uma análise mais detalhada ali. E a gente traz aqui também o verbo trabalhar na verbo web, né? Então, a gente tem a informação do verbo, né, a entrada verbal, trabalhar, o exemplo que é construído, mas validado. Então, o rapaz trabalhava demais, e a informação. Então, o verbo trabalhar, ele entra, né, de acordo com as propriedades semânticas e sintáticas dele, na classe de verbos inergativos, né, em que a gente tem um verbo de atividade internamente causado, e as propriedades da classe. O conteúdo semântico, então, da classe, aí a gente tem, né, essa noção da nossa paráfrase para a classe, que é X faz ou produz um evento em si mesmo. A estrutura sintática é uma SNV, que é um verbo intransitivo, né, alguém trabalha. Esse alguém, então, tem o papel temático de agente. A estrutura da decomposição, e aí, né, a metalinguagem utilizada por elas é X do event, e aí a gente tem um aspecto lexical básico que é de atividade. Além, né, dessas propriedades que são classificatórias para as autoras, né, para as pesquisadoras, que elas consideram como algo relevante para propor uma classificação, apresentam-se ainda algumas propriedades que não são necessariamente características para classificar o verbo, mas que, segundo as autoras, são relevantes, né? Então, sobre o verbo trabalhar, elas afirmam que é um verbo que licencia um objeto cognato. Então, a gente tem o rapaz trabalhava, trabalhos voluntários, e que também possibilita, né, o licenciamento de uma adjunta equivalente ao objeto cognato. Então, a gente tem o rapaz trabalhava voluntariamente, né? Trabalhos voluntários, voluntariamente. Então, na verbo web, a gente tem, para trabalhar, apenas essa construção, né, de você tem um agente, né, um sujeito agente, que trabalha, né, nessa construção intransitiva. Qualquer outro tipo de trabalhar, se a gente conseguir pensar mais um pouco, e aí eu acho que é a parte já que a Fran vai adentrar, né, que no uso a gente tem mais especificidade sobre o uso do verbo trabalhar, mas isso não consta, né, não entra aqui na verbo web, a gente só tem mesmo essa entrada de trabalhar com essa característica de escrita. Então, agora, Fran, pode falar, Thiago. Nossa, Rona, esse negócio é muito interessante. Eu não conhecia essa verbo web, estou conhecendo agora pela sua fala. É interessante que tem coisas aí que você poderia conseguir do Verbo Brasil, da Verbinet, da Framenet, mas também tem coisas que são inéditas aí dentro, né? E que a gente não conseguiria de outros lugares. Então, por exemplo, essa estrutura de decomposição é uma coisa bastante interessante, né? Em PLN a gente tem essa linha de trabalhos de achar as primitivas das coisas, e até onde eu sei, a gente não tem repositórios falando dessas coisas. Agora também a escolha que eles fazem para construir isso também é muito diferente, de usar a introspecção.
Sim. O que você acha que eles querem fazer com isso, Ruana? Qual que é o objetivo dessa base? Eles querem fazer um dicionário? Eles querem fazer um recurso computacional? Eles querem... Eu acho que eles querem... eu acho que elas começaram... Na verdade, eu não sei, é bem achar mesmo, assim, né? Quando elas apresentam, até na Abralinha elas comentam isso, né? Que é colocar, né, e divulgar os trabalhos que são desenvolvidos no interior do núcleo de pesquisa, né? Trabalhos desenvolvidos há anos, né? A professora Márcia Cansado mesmo, ela tem dados ali da tese dela, de coisas que ela tem feito desde os anos 90 e que estão disponíveis aí na VerboWeb. Então, eu acho que é uma maneira de elas... eu sempre falo elas, né? Claro que envolvem outros alunos ali, né? Mas as idealizadoras, elas apresentam ali, eu acho que esse empenho mesmo em divulgar pesquisas linguísticas feitas nos últimos tempos. E eu acho que um grande marco, né, dessa divulgação foi o dicionário que elas publicaram em 2013, né? Não todas, bom, a Godoy, né, também é uma autora do dicionário, eu acho que não entra como uma criadora da VerboWeb necessariamente, mas a maioria das pesquisadoras que estavam envolvidas na elaboração do dicionário estão agora envolvidos aí. Então, eu acho que, assim, tiveram um primeiro empenho, né, na publicação do dicionário impresso, né, e então eu acho que viram, né, essa possibilidade de apresentar mesmo os dados. E aí, quando a gente entra lá na introdução, não tem, né, esse empenho em ser necessariamente algo aplicável ao PLN, mas elas não também se opõem a essa ideia, né? Então, elas colocam mesmo como, olha, a gente tem todos esses dados aqui, a gente faz pesquisas que têm essa base teórico-metodológica muito determinada, né? Então, assim, você pode não concordar com o que a gente entende ou com o que a gente faz, mas a gente segue essa abordagem, a gente segue essa metodologia. E nós temos dados muito bem consolidados, inclusive, né, nas nossas considerações finais a gente apresenta isso. É uma base de dados feita de maneira completamente manual e a gente entende que mantém, né, essa uniformidade, mantém essa preocupação aí linguística, descritiva mesmo, né? Eu acho que isso se mantém na proposta delas. É interessante porque você pode ter uma descrição bastante precisa, mas que com pouca cobertura, né? Já que não é com base em corpos, você pode pagar o preço aí na cobertura dos fenômenos. Sim. Mas tem uma filinha, ó, vou passar para o Isaac. Vai lá, Isaac. Não, é só reforçando também o comentário da Ruana, eu como simpatizante da semântica formal, a semântica formal em geral tem essa discussão de gerar muitos dados que não são acessíveis. A galera da semântica formal formaliza muita coisa, transforma muita coisa nessa questão de ser um dado mais preciso da língua, né? Só que nunca disponibiliza isso. Eu trabalhei muito tempo com semântica formal, né? Então a gente tem vários artigos e livros e discussões em que não existe uma base de dados, que seria muito mais útil uma base de dados. Aí que parte essa proposição da Godoy. E você ter não só a descrição, mas também uma base de dados consultável. Porque normalmente quando você vai no texto de semântica formal, ou você lê 30 artigos sobre um assunto, ou você desiste para achar um dado muito específico, enquanto com uma base de dados você já tem essa acessibilidade muito mais prática. Sim, Marcelo, trabalha muito com introspecção. Né? O semantista formal parte do pressuposto de que, como ele é um falante nativo, a interpretação dele é suficiente e necessária para fazer qualquer coisa. Legal. É Chomsky. Magali? Só uma observação. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que essa estrutura de decomposição dos predicados, estrutura sintática básica, toda essa notação que a Márcia Cansado faz, e a turma dela, é igual a da Levin. A Levin também, as classes de Levin também foram levantadas não de uma forma automática, foi também um trabalho assim, linguístico, manual, tudo. E então eu acho que coincide, por isso que elas usam as classes de Levin, eu acho que a forma de escrever os predicados é igual. É igual. Quando a gente, até na hora que a gente estava escrevendo o artigo e para apresentação, o Otto ainda tinha comentado com a gente, vocês não tem nenhuma referência, não, né? Quando a gente fala de interface sintaxe semântica e tal, e eu falei, olha, minha referência é a Márcia Cansado. E aí a gente foi retomar alguns trabalhos dela, né, que a gente tinha lido, e de fato é quase como se fosse algo dado, né? Quando a gente pensa em decomposição de predicado, é da área, é algo dado, é algo que as pessoas fazem, né? Então eu acho que realmente, Magali, tem essa, né, não traz só as classes em si da Levin, mas a linguagem, a metalinguagem formal também é a mesma, né?
Agora é o Evandro. Obrigado pela oportunidade. Eu vou colocar uma pergunta no ar. Eu não sei para quem eu estou fazendo essa pergunta, mas eu estou vendo assim uma riqueza muito grande assim. Eu estou vendo esses trabalhos todos assim sendo usados daqui a 50, 100 anos talvez para recuperar tudo aquilo que a gente escreve. É uma profundidade, é um detalhamento, assim, é lindo de morrer ver essas coisas. E aí eu me pergunto, onde estamos nós da computação que não estamos colocando esse trabalho para ser processado por máquina? O que está acontecendo? Nós estamos dormindo? Nós estamos defasados? O que está acontecendo? Talvez o Isaac, o Thiago possam me dar uma luz aí, né? Porque eu estou vendo um descompasso muito grande, né? Eu sei que a gente está trabalhando muito preocupado com coisas talvez mais simples, né? Mas essa riqueza aí não poderia deixar passar assim, né? De boa, né? Então essa é a minha pergunta. Ao vento. Eu acho que nós somos poucos, Evandro. A gente não dá conta de tudo. Não dá conta, né, meu caro? Mas eu não vou tentar responder essa pergunta, não. Eu vou deixar para os universitários responderem. A Magali vai responder. Eu acho que, principalmente no Brasil, não tem oportunidade de trabalho para o pessoal da linguística dentro dos centros de computação. Então, agora que a gente está aumentando um pouco mais essa interação, mas eu sou um exemplo de pessoa que era super entusiasmada para trabalhar com linguística computacional e eu estou desempregada até hoje. Eu vivo de bolsa e às vezes eu passo 3 anos sem bolsa, né? Então, não existe lugar dentro da universidade, na parte da computação, para um linguista e dentro da linguística. Eu tentei entrar em algumas universidades, realmente a rejeição é muito grande. O pessoal mais tradicional da linguística rejeita muito um linguista que quer ser computacional. Eles querem mais pessoas mais assim formais, né? Um pessoal mais com aquela linguística clássica, né? Ou análise do discurso, ou etc. Eles acham que esse lado computacional, inteligência artificial, isso é alguma coisa, um lado pobre da linguística, entendeu? O linguista é meio que se vende a coisas assim de moda, tal. Então, eu vejo um preconceito muito grande, essa falta de lugar, né? Essa falta de lugar para atuar é que faz essa dificuldade de incorporar conhecimento linguístico ao PLN do português. Mas a gente está tentando mudar isso, né, gente? Esse grupo é um exemplo disso. Isaac está na fila? Completando a fala da Magali, também em relação ao Evandro, uma divergência que tem muito grande também é na forma como formalizar as coisas. Os semancistas formais, por exemplo, esse trabalho da Godoy, a VerboWeb, você tem toda essa dor de cabeça de que a semântica formal formaliza as coisas de maneira diferente do que a gente usa no computador, porque a interface deles é mais filosófica do que palpável. Então, às vezes, por exemplo, você vê que ela está discutindo sobre eventos na descrição dela, né? Que, semanticamente falando, um evento é um tipo de argumento predicativo. Então, você tem o evento de fazer uma compra. Toda a estrutura de comprar algo é o evento sozinho. Isso não é muito, como vou dizer, atualmente a gente tem muito trabalho sobre esse tipo de construção para a gente transformar isso para uma máquina entender, né? Você consegue referir um evento como novamente, a metodologia às vezes acaba não condizendo. Acho que o maior grande diferencial é esse. Inclusive, todo mundo da formal brinca, a piadinha muito grande nessa semântica formal, que todo mundo lá não sabe fazer nada em computador. É a piada global deles. Nós somos super trabalhados na matemática, mas alguém aqui não sabe ligar um computador. Só um dadozinho curioso, eu lembro que numa defesa, não sei se foi defesa da Amanda ou da Cristina, de uma das minhas orientandas sobre
tinha um linguista formal, justamente, e ele falava que não entendia por que a gente estava analisando tantos dados, que era melhor analisar só um pouquinho. Então, às vezes tem um descompasso justamente entre o que é a necessidade de certas coisas e o assim. E eu lembro de conhecer pessoas que trabalharam no NILC como estagiários 20 anos atrás, etc., que hoje estão na universidade, e que falavam como se fosse, eu tive que sujar minha mão naquele trabalho computacional, entende? Uma coisa assim como, eu não era aquilo que eu queria, é uma coisa assim, não, ainda bem que eu fiz e tal. E eu falava, mas gente, tinha uma coisa de reflexão lá, eu falei, não precisava. Então, acho que tem realmente um descompasso aí. Norton está na fila, é o próximo. Então, o Evandro é fogo, né? Ele tacou a gasolina e saiu correndo, né, João? Foi exatamente isso que você fez. Mas, enfim, o fato, assim, de não ter tanto pessoal da computação nisso, é que aquilo que parece extremamente bem definido, na verdade, carrega um grau de subjetividade grande, sabe? Então, por exemplo, você chega assim, o que é um evento? Qualquer um tem isso claro na cabeça. Meu, bota isso no computador, eu quero ver. Vai, tenta lá. O que é um agente? Aí, o que a gente faz? A gente coxambra, esse é o verbo é coxambrar. A gente marca, ó, e daí tenta achar alguma pista, a partir de análise estatística, do que seria essa mágica chamada evento. Essa entidade chamada agente, porque é um monte de letrinha. Então, você chega assim e diz, não, mas eu entendo. Parabéns, você tem 4 bilhões de anos de evolução dentro da tua cachola. Sabe? Essa é a tua rede neural, sabe? Alô? Você quer que eu faça o quê com uma porcaria do LSTM, sabe? Não sai. Então, realmente, a gente está com hardware de primeira aí, querendo tirar. E aí, a outra coisa que me chamou a atenção na Magali, ali no que ela falou, eu lembro dessa conversa, meu Deus, num tio, não era estilo, era num tio, olha só. Há milhões de anos atrás, quando os dinossauros andavam sobre a Terra, certo? E que estava começando a tratar com o pessoal da linguística, mas para pensar, a nossa política científica da época é a vigente. Quer dizer, você separou em áreas, gente. Você separou em áreas. A gente tem as manhas de tá pior do que na Idade Média, onde pelo menos era filosofia natural, todo mundo estava no mesmo saco, sabe? Aqui não, a gente separou em áreas e aí criou o Qualis, que é por área. Agora, olha do lado de um programa de pós-graduação. Você vai trazer alguém que se publicar, agora está o tal do novo Qualis, que já tem uns 5 anos que é novo e não foi lançado ainda, você tinha alguém que podia produzir e botar numa revista A1 da linguística. Não vale quase nada quando portava para computação, sabe? Caía muito de posição. E aí, quando você ia lá para o MEC, o que acontecia lá? A CAPES ia olhar as coisas lá e via, não, isso aqui é Qualis lá embaixo. Comitê de área também não ajudava nessa, sabe? Então Norton, assim, aí você publica um paper na SL aqui, ok? Certo. H5 lá em cima, 188. Para linguística era análise de. Então não vale nada. Não vale. A engenharia também tem essa. A computação ama congressos. A computação ama a ciência da computação. A engenharia, não, é congresso. Então, tem coisas que não valem tanto, sabe? Então, realmente. Aí pensando do ponto de vista pragmático, isso é claro que explica, sabe? Não justifica, que fique bem claro, é um absurdo isso, mas explica a decisão, uma decisão pragmática do pessoal. E eu acho que isso empobrece pra caramba a área, viu? Tudo bem, Matheus, está na linha? Matheus. Oi, professor. Eu não sei, eu sou novo em tudo aqui, né? Mas vocês todos têm mais
mais chão aí de tudo, né? Mas eu imagino também que esteja relacionado ao que o Evandro comentou, talvez até o que eu vejo, por exemplo, eu que trabalho, né, só como o professor Thiago fala, né, com puteiro, né? Eu acho que tem até um preconceito, por exemplo, eu gosto muito de algoritmo, né? Então eu acho que entender o problema e você programar realmente na mão as regras para resolver o negócio, eu acho que é uma abordagem que eu particularmente gosto. Mas eu vejo que dentro da computação tem um preconceito com relação a isso. E acho que esse que seria o ponto aí que aproximaria aí com relação à linguística, né? Eles fazem um trabalho manual, né? Não é isso de jogar um monte de dado aí para um deep learning, para um LSTM e buscar o resultado, como eu vejo que acontece muito, pelo menos assim, na minha área, dentro dos meus parâmetros na minha área de pesquisa, né? Então, eu acho que então eu vejo que tem um certo preconceito, é pouco utilizado essa abordagem assim, mais algorítmica, né? Que eu acho que seria o link aí entre, um link mais forte, mais possível de se alcançar entre as duas áreas, né? Não sei, uma opinião. Tá bom. Evandro, ficou feliz com muitas respostas? Eu fiquei assim, mas eu ainda percebo, né, que todo esse trabalho que o pessoal faz da linguística, por mais distante que pareça, ele é um trabalho de sistematização, né? É um trabalho que é muito formal, ele é muito próximo da computação, porque ele sistematiza, ele formaliza, ele coloca rótulos dentro de um conjunto esperado, de um vocabulário finito para esses rótulos. Então, ele tem toda uma máquina de Turing aí envolvida, né? Tudo é muito controlado, tudo é muito... Então, é isso eu vejo que isso está muito perto de ontologia, por exemplo. Eu vejo que os trabalhos lá que o pessoal faz na base de dados lá de medicina, lá nos Estados Unidos, NCBI lá, conversa muito com esses trabalhos, né, porque eles trabalham sobre vocabulários controlados, ontologias controladas, e a busca no PubMed tem muito a ver com essa... lógico, é muito mais restrito o campo de atuação, né, mas eu vejo uma proximidade muito grande. Muito obrigado. Muito bem. Quer retomar, Roana? Sim, só para concluir, né, essa coisa de ser feito por linguistas e ter essa preocupação mesmo descritiva, né, não necessariamente o que vão ser, tipo, não sei o que vai ser feito com esses dados, né, vamos descrever esses fenômenos da língua, né, é bem daí que elas partem. Então, a gente tem, assim, às vezes, uma entrada de um verbo pouquíssimo frequente e um verbo que é muito frequente na língua não vai aparecer ainda, sabe, porque não chegamos ainda no fenômeno que talvez abranja o comportamento desse verbo. Então, a gente vê muito isso, né, na verbo web, assim, alguns verbos que a gente esperava encontrar lá, assim, por pensar, acho que é frequente, às vezes até por achar que é frequente, assim, na língua, não necessariamente se baseando em algo, em algum corpus ou algo assim, mas aí a gente vai procurar, não tem ainda, né, então, assim, é também um trabalho em aberto, em andamento, é legal que tem essa proximidade com as pesquisadoras, então, se houver necessidade, né, de perguntar alguma coisa, a Marcela, que veio da UFMG também, já trocou ali uns e-mails, umas conversas com as pesquisadoras envolvidas, então é legal que tem essa proximidade, e é isso, né, é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Então, nós, enquanto linguistas, podemos contribuir, né, até no site lá tem uma partezinha, tipo, se você quer dar algum pitaco, né, alguma contribuição, e aí a gente tem, né, essa base aí que tem uma base teórico-metodológica muito bem delineada, né, e que está disponível para os usuários aí de maneira gratuita, para quem gosta de linguística, quem quer entender um pouco mais dos verbos e, né, por que não, para alguma aplicação computacional. É isso, Fran. Próximo agora é você. Bom, dando continuidade, né, às apresentações das bases de dados verbais, né, existentes para o português brasileiro, e que cumpre também com os critérios, né, mencionados no início da apresentação, né, pelo Otto, Verbo Brasil. Então, a Verbo Brasil é um repositório de verbos do português brasileiro, né, que foi concebido, né, para apoiar a tarefa de anotação de papéis semânticos nos projetos do ProcBank BR V1 e ProcBank BR V2. Né? Atualmente está disponível, né, para consulta 1.093 verbos, né, dentro da plataforma da Verbo Brasil, e apresenta os seguintes, né, corporas anotados, né, que no projeto ProcBank V1,
BR-V1 contém anotado, né, uma porção brasileira do corpus Bosque, e no PropBank V2 contém 8.350 instâncias, né, anotados no PLN, né, BR, contendo verbos com frequência acima de 1.000, né, e uma amostra de 840 instâncias no corpus Buscapé. Ambos os projetos, né, mencionados, possuem anotação com rótulos, né, de papéis semânticos, e a sua anotação foi realizada sobre as árvores sintáticas, né, geradas pelo par sem palavras. Bom, a equipe, né, então, a Verbo Brasil, ela foi aí concebida pela pesquisadora, né, linguista que está aqui presente, a Magali Sanches Duran. Nessa equipe, né, composta pelo Jonathan, a Marina, a Paula, o Natan, e com a supervisão da pesquisadora Sandra Maria Luizio, né, ambas integrantes do NILC. E o repositório, o verbal, fez parte, né, desse projeto, que é o PROSA, Processamento Semântico, né, de Textos em Português Brasileiro, que foi uma parceria, né, com a empresa Samsung, né, Eletrônica Limitada. Bom, aqui a gente pode ver a interface da Verbo Brasil, né, dessa base de dados, que apresenta entradas verbais em ordem alfabética, né, sendo uma busca realizada de forma muito fácil e bastante intuitiva, né, em cada entrada verbal consta uma lista dos sentidos de cada verbo, né, no arquivo, e para cada sentido também um conjunto de papéis semânticos previstos e um conjunto de exemplos para cada quadro sintático, né, e as tags foram anotadas de acordo com o projeto PropBank BR, né, além disso, cada verbo possui um mapeamento para o PropBank de língua inglesa. E na interface também consta algumas informações do projeto, que é os dados da equipe, downloads dos frames, né, do repositório. Bom, a base verbal, ela surge posteriormente como apoio ao projeto do PropBank BR, né, que também foi concebido pela Magali e a Sandra Luizio, né, com o objetivo de construir aí uma camada de anotação de papéis semânticos em um corpus do português brasileiro, né, aproveitando uma metodologia já existente em língua inglesa para a tarefa, né, o repositório de informação semântica, né, que é o PropBank, né, e aí, segundo o Palmer, né, essa fundamentação teórica aí também vem toma os estudos de Levin, né, e segundo Palmer, então, as classes dos verbos, né, do PropBank, foram classificadas de acordo com os estudos de Levin, onde são organizadas, né, em função de suas propriedades sintáticas e aspectos semânticos compartilhados, né. Além disso, para determinar essa relação, né, conta com as classes da VerbNet, né, de língua inglesa. Bom, aí para exemplificar, né, apresentamos aqui o verbo trabalhar, né, o que já foi apresentado pela Marcela da VerbNet, pela Juana da VerboWeb, e na Verbo Brasil aparece dessa forma, né, e onde aqui os args, os args, né, que está aqui, são previstos, né, pela semântica dos verbos, e cada sentido compreende os papéis semânticos em palavras, né, e aí segundo o guia de anotação do PropBank BR. O frame set do verbo trabalhar inclui os sentidos identificados, né, a partir do PropBank, e os papéis e as classes conforme a VerbNet. Assim, o conjunto de papéis semânticos, né, do verbo trabalhar, ou trabalhar.01, prevê aí 5 args, né, então, o arg 0, que é trabalhador ou agente, né, o arg 1, trabalho, trabalhar com, trabalhar em, ou tema, o arg 2, empregador, trabalhar para, né, ou beneficiário, o arg 3 é co-trabalhadores, né, trabalhar com alguém, e o arg 4 é trabalhar com o instrumento, né. O repositório da Verbo Brasil, ele apresenta exemplos, né, anotados para ilustrar, né, a atribuição dos papéis. Embora previstos, né, os args não precisam ocorrer todos ao mesmo tempo, né, então a gente tem esse exemplo 1, né, que diz: a República Movimento de Maús trabalha 20 anos com adolescentes carentes. Aí podemos observar o arg 0, o agente, que corresponde, né, à República Movimento de Maús, é o verbo, né, em terceira pessoa do singular, trabalha, né, que expressa a relação entre constituintes, né, sintáticos e os papéis semânticos na árvore sintática. O sintagma, né, há 20 anos, que é etiquetado aí como modificador de tempo. O arg 1, com adolescentes carentes, né, possui a anotação de paciente ou tema. E cada frame set, né, apresenta, então, um conjunto de exemplos. Aí, nesse caso, né, quando vocês abrirem, né,
na plataforma da Verbo Brasil, vocês vão conferir que vão ter 23 exemplos, né, desse verbo, né, trabalhar. Bom, aí, dando continuidade, né, na realidade, a essas três apresentações das bases, né, o Isaac, ele vai falar, né, aí as semelhanças, as diferenças que existem entre elas. Magali? Uma outra... que o Verbo Brasil, ele foi feito entre o PropBank versão 1 e o versão 2, porque no versão 1 eu estava só experimentando todo esse universo do PropBank. Foi feito em um ano, um projeto de um ano, em que eu tive que conhecer tudo, a partir do zero, não conhecia, né, tal. Aí eu percebi que para fazer a anotação sistemática, eu precisava, primeiramente, ter um recurso, que no inglês era o verb index, eu estava usando o recurso do inglês, mas eu percebi que o recurso do inglês não era suficiente para mim, eu precisava ter o recurso em português, adequado à língua portuguesa. E aí eu construí o Verbo Brasil e em sequência, a gente anotou a versão 2, né, que é um outro corpus, o PropBank V2. Então, quando o anotador estava trabalhando na tela, a gente tinha a ferramenta Salto, que era para atribuir os papéis semânticos, tinha uma janelinha, dentro da ferramenta, tinha uma janelinha que abria o Verbo Brasil. Então, o anotador chegava lá no verbo, cada sentença, a gente chamava de instância, tinha um verbo sendo anotado. Então, chegava lá no verbo trabalhar. O verbo trabalhar é um exemplo que eu acho que só tem um sentido. Mas tem verbos, por exemplo, o verbo passar. O verbo passar deve ter mais de 10 sentidos. Aí o anotador ia olhando, sentido por sentido, para ver qual deles estava sendo realizado na sentença anotada. Então, ele ia colocar lá se era passar 01, ou passar 02, ou passar 03. Ele identificou o sentido, olhando os exemplos, ele anotava o número do sentido do verbo passar naquela sentença. E aí, dentro daquele sentido, ele já tinha todos os argumentos, o arg 0, de 0 a 5, né? E o que é o 0, a qual elemento, a qual argumento ele vai dar o arg 0, o arg 1, o arg 2, e assim por diante. Entendeu? Então, esse recurso era um recurso de suporte à anotação de papéis semânticos. Por isso que a gente fez inicialmente com os verbos mais frequentes e selecionou do corpus as sentenças com verbos mais frequentes, tá? Para já ter uma cobertura grande. A gente teve uma cobertura de mais de 90%, porque pegamos os verbos com frequência acima de 1000. Então, muito importante esse trabalho descritivo e é muito rico, né? Tá disponível, né, online, e um ponto que a gente, até conversando no grupo, né, colocou é justamente a questão de partir do inglês, e até a limitação, né, a diferença do português brasileiro, que acaba sendo um ponto também que é começar, né, do zero, ou adaptar, né, algumas tags, né, alguns papéis, né, em relação aos sentidos encontrados no corpus, né, então isso é muito importante, né? Parabéns pelo trabalho, Magali, que é um trabalho, assim, muito importante, né, para a descrição, né, dos verbos, né, dos sentidos. Tiago? Eu sou fã também desse grande projeto PropBank. Eu acho lindo esse repositório, falando independentemente de língua, né? Eu acho lindo essa ideia desse repositório. Vocês sabem que no centro de IA, quando ele foi proposto, a gente teve que fazer um planejamento de 10 anos para ele. Então, uma missão meio impossível, mas a gente previu lá no meio do caminho retomar o PropBank para o português, que a gente, em muitas conversas, chegou à conclusão que era um repositório que merecia aumentar, né? Porque ele é muito importante em muitas coisas. E aí a minha pergunta, Fran, não sei se você sabe responder ou se a Magali sabe, vou perguntar para a Fran e ela passa a pergunta para os universitários, se ela não souber. Qual que é o tamanho, em termos de proporção, do nosso corpus, do nosso repositório e do repositório em inglês? Qual que é a cobertura do repositório em inglês? Qual que é a nossa cobertura? Você sabe? Você sabe dizer isso?
Eu sei que, logicamente, a nossa cobertura deve ser menor, né? Mas o quanto menor? Bom, essa pergunta seria, acho que, para a Magali. Porque, assim, a Verbo Brasil, como a Magali comentou, foi para apoiar o projeto, né, da PropBank, né, que partiu aí de uma metodologia já existente, né, do PropBank, da língua inglesa, né, que segue, né, eu acho que em permanente, né, atualizações. Eu acho que isso é um ponto importante também, né, às vezes os projetos que têm um começo, meio e fim, depois perdem, né, em relação às atualizações dos sentidos, né, os verbos mais frequentes deixam de ser tão frequentes, e surgem novos verbos, né, um ponto que a gente conversou no grupo, né, por exemplo, imunizar, é um verbo que não consta na Verbo Brasil, por exemplo, né? E hoje é um verbo que está aí recorrente, né? Por conta de uma realidade, de um uso, né? Textos, enfim, de outro tipo de corpus também mais atualizado. E ele está na versão internacional? A versão inglesa tem imunizar? Vocês chegaram a procurar? Com certeza tem, deixa eu te falar. O próprio Bank do inglês, ele tem... eu acho que cerca de uns 3.000 verbos, mas o importante não é a quantidade de verbos. O difícil não é colocar a quantidade de verbos, é a quantidade de sentidos. Então, é muito mais difícil você colocar sentidos, porque tem muitos verbos polissêmicos, e o que dá mais trabalho são os verbos polissêmicos, sabe? Levantar, ver exemplo, diferenciar a estrutura argumental de um sentido, de outro sentido. E nós tínhamos 1.500 verbos em andamento para serem acrescentados aos verbos do Verbo Brasil. Isso foi na época do projeto Samsung. Só que a Samsung, ela cortou o financiamento antes do final do projeto. E toda essa parte foi estacionada. A gente perdeu, né? Porque eu trabalhava com os meninos da computação, tudo que eles estavam fazendo foi perdido. Que não teve sequência, mas eram 1.500 verbos com um único sentido, eram verbos pouco frequentes e por causa disso, não polissêmicos. Então, por exemplo, o verbo imunizar é um verbo que tem um sentido só, né? Então, é um verbo que você faz a estrutura argumental, ele vai ter só o imunizar ponto 01, e aí vai ter o mapeamento para o inglês fica fácil, quando você faz isso, porque vai ter um sentido lá de um verbo que é eu não sei como que é imunizar em inglês, mas eu imagino que seja a mesma coisa, né? Parecido, né? Com a mesma raiz latina. Então, a gente tinha isso em andamento. Se o nosso projeto IBM for para frente, eu acho que a gente consegue retomar isso. Eu tenho alguma coisa no meu Dropbox ainda que sobrou daquela época, né? E dá para crescer esse repositório de uma forma muito boa. Agora, os verbos que nós temos são poucos, são cerca de 1.000 aí, só que eles incorporam os verbos mais frequentes. Então, tem muitos sentidos mapeados, tá? Legal. Um dia, Magali, a gente vai vencer a UD e vai dar um passo em direção à semântica. Ai, tomara. Então, bom, dando continuidade... desculpa, Thiago, pode ir. Não, eu ia falar que tomar. Vai lá. Dando continuidade, o Isaac, né? Passa a bola agora para o Isaac. Então, continuando nosso jogral, né? Eu vou discutir agora o que nós temos de semelhante e dessemelhante entre as nossas 3 bases. Como a gente já debateu, acho que alguns minutos atrás, a questão do objetivo, né? Enquanto a VerboNet e a Verbo Brasil são instrumentos computacionalmente motivados, a Verbo Web não tem essa motivação. Ela é uma base descritiva, né, do português, mas ela não tem a função de descrever para uma máquina. Inclusive, como a Juana comentou, se você entrar no site, você tem descrições para seres humanos, né? Você tem hiperlinks para visualização, todo dado muito mais pensando muito mais na interação humana com a máquina do que só a máquina retirando os dados para uso. Passa, Marcelo. As bases metodológicas, como todo mundo já falou, né, nós somos baseados nas classes da Levin. A pergunta do Thiago sobre a universalidade das classes da Levin, mesmo que a gente tenha discutido que muitas delas são replicáveis, muitas delas também são muito específicas do inglês.
Como a Magali falou, de passear o cachorro, né? Você pode fazer isso em inglês. Em inglês tem várias construções também muito específicas de variação deles. A resultativa, que é Jones mashed the can flat, João martela a lata fininha, a interpretação é de até deixar ela fina, e não dela ser fina, né? Então, a gente não tem esse tipo de interpretação do português, e essas distribuições não são muito aceitáveis dentro do português. Que resulta, por exemplo, como a Marcela falou, a VerbNet tem 202 classes da Lab, em vez de ter as 234. De ponto divergente, né? Todas elas têm metodologias de descrição do tanto sintático-semântica, mas elas não são iguais, né? Enquanto que a VerboWeb vai ser baseada na semântica formal, mesmo sem interface sintático-semântica, ela é muito mais pesada, muito mais focada na distribuição hierárquica semântica, de comportamento, pensando em eventos, né? Na distribuição verbal baseada em eventos. Passa, Marcelo. A organização dos dados. A VerbNet e a VerboWeb têm critérios similares de organização, mas elas não têm uma categorização final idêntica, né? Elas vão ter a categorização dos verbos, mas eles acabam tendo classes a mais, classes a menos em relação a uma outra, e às vezes os verbos não caem na mesma classe. Eu não estou lembrado de exemplo aqui, mas nós tínhamos um exemplo, vou ter um exemplo agora, mas tem exemplos de verbos que caem em classes separadas. E a Verbo Brasil ela vai ter a disposição semântica, né, em frame set que a gente tem, mas ela não tem a proposta de organização. A gente tem vários verbos, como a própria Magali falou, né, a gente vai ter todas as secções dentro do verbo, e elas vão estar categorizadas entre elas, vai ter só o verbo e todas as secções do verbo, o que gera, às vezes, coisas como os verbos auxiliares. O dar no Verbo Brasil, ele é ultra polissêmico e os usos auxiliares entram como usos completos, né, cheios, em relação a isso. A origem dos dados, que agora eu acho que a gente já teve... ele comentou aqui. As convergências, né, os trabalhos são feitos por linguistas motivados, não só computacionalmente, mas linguisticamente, né? Só que a gente tem os pontos em que tanto a VerbNet quanto a VerboBR, elas partem do ponto de que nós vamos sair do inglês para chegar no português, né? A gente parte de classes inglesas para resultar, não que isso seja um problema, porque facilita em 300% o trabalho, né? O que gera essa relação à base da cansado, em que ela tem um pouquinho, como o próprio Thiago falou, a abrangência fica menor quando você parte do zero. Você vai ter que lidar com muito mais coisa, vai fazer muito mais trabalho. A única delas que não tem processo de automatização no meio mesmo é a da cansado, que é a VerboWeb, ela é completamente manual, que novamente, em questão da abrangência, você acaba tendo uma abrangência muito baixa por culpa disso. Você vai trabalhar com verbos de introspecção, às vezes vai ter verbos que não são muito frequentes e estão listados. As necessidades de revisão de todas as bases, né, tanto a VerboNet quanto a Verbo Brasil, precisa não só revisão, né, mas ampliar, né? Às vezes nós temos muito verbo faltando, inclusive o trabalho de anotação de AMR, o último trabalho de anotação da AMR, que eu não sei para qual é, eles têm uma lista de verbos que eles anotaram, que não estavam presentes na base deles da Verbo Brasil. E são 75 verbos anotados. Pode passar, Marcelo? As interfaces, né? Eu acho que eu acabei adiantando isso, discutindo, que todas elas têm interface gráfica de pesquisa, né? Um site, tudo certinho, só que, em contraparte, a VerboWeb, ela vai ter esse posicionamento pensando no usuário final, né? Você pode, como eu posso falar, um universitário pode entrar e fazer, olha, eu quero esse verbo para trabalhar numa pesquisa minha agora, eu vou ter tanto referência quanto a descrição também. Pode passar, Marcelo? E, por último, quantidades, né? Mesmo cada base tem a quantidade de verbos que a gente tem aqui, né? A VerbNet tem 1.766 verbos sem repetição classificados, apenas 298 verbos de todas elas estão em todas as bases. Ou seja, 300 verbos de todas as bases estão presentes nas três.
você vai ter um monte de verbo que vai estar presente em uma, presente em outra. Eu tenho uns exemplos que eu anotei aqui para falar. Você tem coisas, por exemplo, que tem só na Verbnet, que é, por exemplo, o verbo agredir. Eu usei o corpus do português para fazer uma pesquisa rapidinha em frequência de corpos. O verbo agredir tem uma frequência de 60 mil ocorrências em um corpus de 1,4 bilhão de palavras. É uma frequência relativamente alta para um verbo do português. E ele está presente só uma base. Em contraparte, a gente tem o verbo achar, só está no verbo Brasil, que é o verbo ultrapolissêmico, e ele tem, no total, de 464 mil ocorrências no corpus de 1 bilhão de palavras. Ou seja, se a gente fosse pegar por frequência, ele era um verbo muito necessário para a descrição, né? E o que gera também verbos de baixa ocorrência e nas 3. Tá? Como a gente ocorre o atenuar. É um verbo presente nas 3 bases, só que ele tem num corpus de 1,4 bilhão, ele tem uma frequência de 6 mil ocorrências do verbo. Pode falar, Magali. É muito importante, quando você fala de frequência, falar em que corpus que você viu a frequência. Porque, por exemplo, eu trabalhei fiz um trabalho grande de frequência com o Sidney, e a gente usou o BR Walk, que é um corpus gigantesco que pega todo o material da web e tudo. Então, as coisas que têm frequência alta nesse corpus não são as coisas que eu encontrei frequência alta no PLN-BR, que foi o que eu usei para fazer o Verbo Brasil. Então, depende muito. Inclusive, por exemplo, a gente descobriu frequências altíssimas em palavras dos domínios religiosos e eróticos, que não apareciam simplesmente num corpus jornalístico. Então, quando você fala de frequência, é muito importante você ter o cuidado de dizer frequência onde, tá? Frequência não é uma coisa universal que falar tal palavra é muito frequente, tem que falar onde que é muito frequente. Sim, sim. Eu comentei, Magali, a gente usou o corpus do português, é um site que ele é um crawler de textos jornalísticos e blogs do português, ele é atualizado teoricamente anualmente, mas a última atualização que ele tem é de 2019. Então, ele é um corpus anotado para frequência. Ele não é livre acesso, você não consegue acessar o corpus, você consegue fazer pesquisa nele, né? Então, ele usa tanto o corpus jornalístico quanto dados de blog. Como você comentou, inclusive, muito provável nesse também você vai ter essas questões religiosas, saindo do escopo dos corpus necessariamente jornalísticos, né? Como você tem textos abrangendo além disso. Passa, Marcelo. Eu acho que o Otto vai dar as suas considerações finais. Bom, então, para a gente terminar, o que a gente pode falar sobre as 3 bases, a Verbnet, ela é aquela que necessita de uma maior revisão, mas isso já era apontado pela Carol quando ela fez, né? Ou seja, ela já apontava isso. Inclusive, o nosso pensamento a respeito disso aí começou justamente porque a Gabi teve com a Carol, a Amanda falou com a Carol também, e aí a gente tinha pensado, a Marcela tinha pensado, o primeiro pensamento do doutorado da Marcela era fazer uma Verbnet 2.0, né? A VerboWeb, que demonstra apresentar uma maior coerência com a sua fundamentação teórica e metodológica, né? Isso a gente já ficou claro aqui. E a Verbo Brasil é a que contém mais informações sintático-semânticas das construções verbais, o seu acervo, e que inclui em seu repositório verbos plenos, auxiliares, construções multipalavras e expressões idiomáticas, coisa que não tem nas outras 2 bases. E o que a gente aponta, então, é a necessidade de uma ampliação, criação de repositórios verbais que considerem a polissemia verbal. Outra coisa é a criação de bases com verbos suporte associados a substantivos, predicativos, adjetivos, predicativos, e advérbios também, mas eu falo substantivos, adjetivos, predicativos e adjetivos predicativos, sobretudo porque são elementos predicativos importantes quando associados a verbo suporte, que a gente acha que justamente terminam sendo aqueles que realmente trabalham com os argumentos da frase, mas há necessidade de uma criação de uma
de uma criação dessa base. A gente tem 3 teses que trabalharam com esses verbos suportes, a gente precisa unir isso aí para fazer uma base geral. E a gente não desconhece que existem outras bases lexicais para o português. Então, uma que cabe destacar é do Jorge Batista, que é o Viper, em que são 4.000 entradas verbais do português europeu, só que não estão disponíveis, não é disponível livremente. Acabou que eu ia escrever alguma coisa que não escrevi, que ele foi publicado com o dicionário de verbos do português, quer dizer, ele está hoje em forma de papel, livremente, mas não está livremente. Ele cede a quem pede, mas não está livremente acesso. Tem a Framinet BR, que é um trabalho enorme que está sendo feito, foi inicialmente pela Margarida Salomão, que virou depois nossa deputada e agora nossa prefeita de Juiz de Fora, mas que atualmente é tocado pelo Tiago Torrent, e que eu pedi justamente para ele a base de dados de verbos dele, cedeu isso tranquilamente, mas é um trabalho que é muito interessante também, que vale a pena dar uma olhada em como as coisas, quer dizer, uma coisa futura para a gente é justamente ver como as coisas estão organizadas lá. E, finalmente, Universal Dependências, que aí eu acho que eu não preciso falar muito aqui nesse grupo, né? Que a gente já tem algumas bases, tem verbos dentro do bosque, verbos das anotações, e tem as coisas que andam sendo feitas por esse grupo agora, certo? E, finalmente, uma última convergência, que essas 3 bases aqui estudadas são obras conduzidas por equipes femininas, né? E que digamos que é uma convergência extralinguística e extracomputacional, mas que eu acho que vale a pena a gente assinalar. E, finalmente, aqui as nossas referências, ok? Para colocar no ar a apresentação, eu vou só fazer a pequena correção aqui a respeito do livro do Jorge, que eu esqueci de que eu comecei a escrever, não escrevi, mas o resto é isso aí. Então, muito obrigado. A gente agradece, Otto. Vocês chegaram colocando fogo no parquinho já, né? Com uma apresentação interessantíssima. Então, vou abrir para perguntas. Vai lá, Magali. Eu queria perguntar, estou curiosa, porque vocês falaram que o Otto já está submetendo o projeto e tal. Queria saber como que você pensa em integrar isso ao trabalho da UD. Acho que esse é um desafio, justamente. Que a gente tem que pensar como é que esse trabalho surgiu. Eu dei uma ideia, mas tem uma outra coisa que é o seguinte: a gente tem também a base de dados do dicionário Unesp do português, que isso foi me cedido pessoalmente pelo professor Borba. E a gente fez o levantamento lá de todos os verbos que estão lá dentro. Uma coisa que a gente começou a olhar, o Isaac começou a olhar isso aí, era justamente ver quais são as convergências em termos de números dos verbos que estão no dicionário, que estão no Unitex, e que estão no Viper, e que estão na UD e nessas 3 bases que a gente falou, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer ver, justamente para poder ver, por exemplo, como está a distribuição de argumentos dentro da UD, o que ela casa com essas coisas. Eu acho que um trabalho que seria interessante fazer, isso a gente talvez começar com umas ICs, era justamente fazer essa comparação, pegar um certo número de grupos de verbos e trabalhar com isso. Uma outra coisa que eu pessoalmente penso em fazer era trabalhar um pouco com certas gramáticas vocais, com certos fenômenos que a gente pode identificar como interessantes, por exemplo, como certas classes de verbos que são mais restritas, que, digamos que é um classe com um menor número de verbos, como é que elas, se a gente pode fazer uma descrição, e aí, justamente, o problema é
quando a gente parte para o corpus, aquilo que a gente acha que muitas vezes não, isso vai ser simples, às vezes as coisas se complicam, né? Então, eu acho que tem muito trabalho para ser feito disso, mas justamente a gente precisa ainda organizar essas tarefas. Mas no projeto, você apresentou um projeto já prevendo? Não, ainda não. Ainda não. Tá. Não, eu imaginei que você tinha apresentado um projeto e eu estava curiosa para saber. Não, Magali, assim, eu estou na coordenação da pós e tem uma coisa que me persegue desde o ano passado, que é um tal de Sucupira. E que foi o seguinte, ele era para terminar em dezembro, depois foi para janeiro, depois foi para março, depois foi para maio, depois para julho, e agora foi de novo para agosto. E a gente está, infelizmente, a gente tem que, cada vez que você pensa que fechou, ainda tem alguma coisa a ser feita. Então, por isso, foi adiado um pouco. Né? O que eu quero é terminar isso para poder justamente me dedicar ao projeto. Eu gostaria de dar uma dica para vocês. Eu não sei se vocês acompanharam as nossas conversas sobre o D desde o início, mas a UD ela faz uma diferença em relação à gramática tradicional. Ela não considera verbos introduzidos por preposição objetos indiretos. Tá? Então, existe uma relação que se chama objeto indireto, tem uma abreviação lá, IOBJ, mas ela é só restrita ao caso do inglês, quando aparece dois objetos não preposicionados. Give somebody something, tá? Então, essa etiqueta de objeto indireto na UD, ela é enganosa. E todo objeto indireto, no nosso entendimento, que são os objetos introduzidos por preposição, são anotados como OBL, juntamente com todos os argumentos que são modificadores, os adverbiais, tá? Então, é muito importante para a gente ter a distinção entre o verbo que admite, que são os transitivos diretos, e os transitivos indiretos. Essa distinção vai ajudar muito na nossa anotação. A gente pode colocar, registrar isso no nível de features, né? Que a gente tem um nível que a gente coloca lá, feature, objeto, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, isso vai ser muito legal para o D, tá? Okay. Então, se vocês conseguirem, de todos esses recursos, reunir isso, quais são os verbos que têm um objeto indireto, já vai ajudar bastante. Sim, então, justamente, a gente tem como levantar um pouco dessas coisas, mas justamente, é a partir do que o Borba descreveu, entendeu? Mas é uma boa dica, ótima dica. Obrigado. Muito bem, agora uma coisa que a equipe do Otto fez foi, todos os alunos definiram seus projetos, né? Já tem uma direção, né? O Otto, acho que a pergunta da Magali é no sentido do projeto guarda-chuva, né, Magali? Mais alguma pergunta, gente? Então tá bom, então eu agradeço o Otto, Roana, Marcela, Fran, Isaac, pela inauguração emocionante, pela inauguração lexical que a gente teve. Em princípio, voltamos em 15 dias, acho que com o Ivandré. Está com ele a próxima apresentação, né, Ivandré? Veremos, sim, em princípio, sim. Então tá bom, muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima. Eu vou parar a gravação, vou pedir para o Evandro e o Elton depois colocarem online para a gente. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Até gente. mais, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, muito obrigado. Parabéns.